Amém. Então nós entendemos que as coisas só acontecem quando nós o adoramos. E às vezes, e na maior parte das vezes, nós adoramos independente do que estamos vendo. Adoração genuína é aquela que não rouba de você o que você carrega. Paulo e Silas cantaram uma canção verdadeira, presos. A Bíblia, escute isso, a Bíblia não fala de um louvor de Paulo na Bíblia. Se você ler o Novo Testamento, você não vai ver Paulo e Silas cantando em nenhum outro lugar. Mas aqui ele cantou na prisão, Deus registrou. Olha, irmãos, eu me converti numa época diferente daquela que nós estamos vivendo hoje. Meu pastor não precisava me ligar para ir para a igreja. Ninguém precisava ficar me lembrando sobre dízimo e oferta. Nem precisava ficar falando para mim quais eram os dias de culto. Eu me converti. Eu me apaixonei. Eu vou falar sobre isso. Preciso que você preste atenção, porque eu já tenho vindo pouco, né? Tem gente me cobrando, pastor, saudade. Eu tô aqui, irmão. Mas escute, eu me converti e é o seguinte: se não quiser Jesus, tá tudo bem. Hoje não. Hoje nós temos uma equipe que ajuda em todas as igrejas. A gente tem equipes pastorais ajudando você a andar com Deus. Em toda igreja tem. Então nós temos um radar. Faltou 2 cultos, a gente liga. Tá tudo bem, né, Dani? Faltou 2 cultos, a gente fica, ó, fulano não vem 2 cultos para a igreja, que a gente está preocupado, e a gente não quer que você abandone o barco. Mas na minha época, e na época de muitos aqui, se não viesse, quem estava perdendo era você. Eu falei esses dias, meu cunhado está aqui, minha irmã. A impressão que eu tenho é que Cristo, Ele está na feira, e todo mundo está esperando dar meio-dia para ver se fica mais barato. Esses dias eu cobrei o pastor Marcelo. Ó, tem um casal que precisa visitar, nem sei se ele foi, mas eu cobrei, porque eu tô lá, mas o coração está aqui. Eu fico, ó, não vi fulano no culto, não vi ciclano no culto. Hoje mesmo tem uma meia dúzia que a gente sai daqui perguntando, cadê você? Eu já estava ali na porta, cadê você? E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque escute, eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que o lugar para onde eu estou indo com a minha família é um lugar bom, e o nosso desejo é que todos estejam juntos. Então a gente fica ligando e dizendo, olha, permaneça, fique do nosso lado, venha, porque no final vai valer a pena. Só que nós temos algumas vantagens, como por exemplo um pastor que nem eu, que você tem, que fica medindo palavras.
por exemplo. A gente tem todo o cuidado para falar. Quem dera se nós fôssemos a igreja que Paulo pastoreava da cadeia. Porque toda a carta que Paulo escreveu não foram declarações de amor. Foram palavras de repreensão dizendo para a igreja: olha, ou vocês se convertem, ou a lamparina vai sair do meio de vocês. João disse isso para a igreja de Apocalipse. As pessoas tinham medo, se porventura o candelabro saísse do meio da igreja. Então o que eles faziam? Eles voltavam para o primeiro amor. A vantagem que nós temos hoje é que enquanto eu estou pregando aqui, Júlio, escute, olha aqui. Pss, pss, pss. Ai, que culto gostoso, irmão. Tem estacionamento. Você veio no seu ar-condicionado do seu carro de luxo. É simples, pastor, mas tá bom. Porque lá atrás a galera subia num camelo, num burrinho. O nosso Jesus, sua entrada triunfal não foi numa limusine, foi numa jumentinha. E olha que ambiente gostoso. As luzes que vocês estão vendo aqui, elas são ambientalizadas. Não sei se existe essa palavra, mas é uma luz ambiente para te deixar mais confortável. Clima de cinema, sim ou não, irmão? Uma pastora dançando na frente, para deixar o culto mais bonito, adorando a Deus. Tem dia que tem teclado, violino, bateria, 2 violões, violão, sei lá, contrabaixo. E no final do culto, um casal de pastores lá fora, para você não ir embora para casa sem um abraço. E mesmo assim, tem gente dizendo: pastor, eu não quero. E se é para falar de adoração, nós vamos ter que esquecer um pouco das canções que nós cantamos, porque adoração é um tipo de serviço. Sabe qual é o significado de adoração? Entrega, renúncia. É cantar quando não quer cantar. É confiar mesmo sem ver. E quando nós pregamos, estamos pregando porque fomos pregados, porque alguma área da nossa vida teve que morrer para que nós chegássemos aqui. Então toda vez, esses dias eu fui orar na minha casa, irmão, lá em Santos eu tenho um sofá que eu comprei há uns 2 anos atrás, porque nós íamos receber visita e não tinha sofá. Dei umas indiretas na igreja, não ganhei, falei, vai ter que comprar. Comprei, terminei de pagar, Débora, esses dias. Eu ajoelhei naquele sofá, um apartamento bacana que pagam para mim, para minha família morar. Eu louvo a Deus pela galera que cuida da gente lá. E eu fui orar com algumas queixas que eu tinha no meu coração. Espírito Santo, sem medo de errar, começou a me lembrar desses homens que nós vamos falar hoje aqui, que foram presos por causa do Evangelho e sorriam de felicidade, porque se encontravam dignos de morrer por causa do Evangelho. Aí eu comecei a me queixar e o Espírito Santo começou a me lembrar de homens, de mártires, homens que morreram por causa do Evangelho. Eu disse, meu Deus. E eu reclinado sobre um sofá bacana, irmão, um sofá cor, qual é o nome da cor? Terracota, daquele de 2 lugares grandão que tu puxa, vira uma cama. Tá lá.
Se fizer calor, ar-condicionado. Se fizer frio, ar quente. Piscina no condomínio, se quiser nadar. Falei, meu Deus, preciso me converter. Então quando a gente fala sobre adoração, adoração que renova, é porque o coração de Deus, Júnior, ele se move quando ele vê alguém adorando em meio à dor. Alguém que não pula do barco, alguém que está chorando, mas está semeando. E o salmista no Salmo 126, se eu não estiver enganado, diz que aquele que leva a preciosa semente enquanto chora, voltará sorrindo com seus feixes nas mãos. Então, irmão, independente se você está chorando hoje de dor, por algumas coisas que não aconteceram, mas decidiu estar aqui com a mão erguida, cantando, tenha certeza, você vai sorrir. Amém? Então nós vamos bater um papo sobre isso. Vou pedir para o Lorenzo colocar no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, se você trouxe sua Bíblia. Se não tiver, não tem problema. Olha que culto, irmão. Dá para você chegar em casa e falar, nem precisei levar a Bíblia. Minha igreja tem um telão lá, em letras garrafais. Mas é bom trazer a Bíblia, viu? Tem gente procurando lá em Gênesis o livro de João, que não usa a Bíblia. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos. Jesus insistindo, André, com a gente. Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do rio de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos, totalizando 7 homens, 7 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram dizendo, nós vamos contigo também. Então saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Parece alguém que eu conheço, Kleber. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam, não. Então Jesus os orientou dizendo, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante deste cenário, diante do que eles estavam vendo, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse para Pedro, é o Senhor. Ele lembrou de Lucas 5, quando Jesus comissionou esses mesmos discípulos na chamada pesca maravilhosa. Quando Jesus chega na praia, manda eles mudarem o lado da rede e pegam muitos peixes.
João reconhece quem era aquele que havia dado a ordem. E ele olha para Pedro e diz: é Jesus, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Consegue ver a cena? Lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, porque não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, 100 metros aproximadamente. Então, assim que saltaram em terra, pularam do barco, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Eu tô vendo a cena aqui, cara. Jesus lhe fez um pedido: tragam algum dos peixes que acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, dizendo: vinde e tomai o vosso de jejum. Vinde e tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque eles já sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou o peixe e fez o mesmo, repartiu o pão e o peixe com aqueles homens, com os discípulos. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, tu me ama? Tu me ama mais do que estes outros aqui? Amor fratel, amor fraterno. Que tipo de amor tu sente por mim? Escute, por favor, eu não estou com pressa. Jesus, parafraseando o que Jesus está perguntando, ele está dizendo: que tipo de amor, Pedro, você sente por mim? Me ama mais do que estes? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus o encarregou, dizendo: cuida dos meus cordeirinhos. Outra vez, Jesus lhe perguntou, Gabriel: Simão, filho de João, tu me amas? Por que foi perguntado a segunda vez?
porque a resposta da primeira estava errada. A primeira resposta que Pedro dá não é a resposta que Jesus quer ouvir. Cara, tem gente que está no espírito aqui, já está entendendo o negócio. Porque toda vez que você não responder o que ele quer ouvir, ele vai te dar a oportunidade de dizer de novo, de fazer de novo, de mostrar de novo. Escute, eu estou há 17 anos fazendo isso aqui, 17, fazendo essa mesma coisa. E já teve vezes que eu não precisei falar nada. Teve coisas que Deus esperava de mim e não eram palavras, eram atitudes, era comportamento, era fidelidade, era minha lealdade, era minha adoração genuína. Foi isso que Jó disse para sua esposa: ué, tu aceitou o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar? Que tipo de adorador é tu? Tu me amas? E ele disse: Senhor, sabes que eu te amo. Então Jesus lhe confiou dizendo: pastoreia, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, vou te dar mais uma chance. Simão, vou te dar a oportunidade de responder o que você precisa responder. Simão, filho de João, tu me ama? O amor que tu sente por mim é o amor ágape. O amor que tu sente por mim, ele é sacrificial. É o amor da vida, é o amor da entrega, é o amor da morte. Aí Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez se o amava. Então assegurou-lhe o Senhor: tu conhece todas as... Então Pedro diz ao Senhor: tu conhece todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus o comissionou dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus então diz para Pedro, e eu encerro essa parte: em verdade, Pedro, em verdade eu te afirmo. Cara, eu comecei a escrever um livro com esse texto. Eu já estava numas 25 páginas e parei. E eu perdi meu computador. Mas eu tenho aproximadamente 25 páginas desse texto aqui, escrita com as minhas palavras. E eu perdi. O tema da mensagem o tema do livro era: nunca é tarde para recomeçar. Toda vez que eu vou pregar essa mensagem eu choro, porque eu estou falando da minha vida, porque eu estou falando daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo. Olha o que Jesus fala para Pedro. Isso aqui, irmão, é dolorido demais. O que você vai ouvir aqui é profundo demais, mas é o que Jesus espera de nós. Ele diz assim para Pedro:
quando tu era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo. Eu estou vendo a cena, o Jesus no pé do ouvido, aqui ó, calma que não vai precisar deitar na mesa. Escuta, olha isso aqui. Tem uma fogueira aqui, ó. E os outros discípulos estão ao redor mastigando pão, Júnior. Mastigando peixe. Mas o Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Tu me ama? Amo. Então tá bom, apacenta meus cordeirinhos. Tu me ama? Amo. Então tá bom, pastoreia minhas ovelhas. Aí na terceira Pedro fica triste, porque Pedro entendeu que tipo de amor que Jesus estava se referindo. E esse tipo de amor que Jesus estava perguntando para Pedro era o amor, Júlio, que custaria, Gabi, a vida de Pedro. E deixa eu te falar uma coisa aqui, igreja. Eu não sei se foi bom você ter vindo aqui hoje. Sabe por quê? Porque toda vez que eu venho para um culto e eu escuto uma palavra, o Senhor fica esperando de mim o que é que eu vou fazer com aquela palavra. Porque toda revelação, ela revela uma ação. Então se eu prego aqui hoje, Júlio, que você precisa perdoar teu pai, e eu não estou sabendo de nada, e o Júlio entende que é Deus que está falando com ele, sabe o que ele tem que fazer quando ele sair daqui? Ele tem que ir lá na casa do pai e dizer: eu te perdoo. Porque toda revelação revela uma ação. Quer ver? A terra era sem forma e vazia. Quando Deus disse haja, ouve, a terra obedece à palavra de Deus. Quando Deus disse para Saul: eu quero que você extermine aquela cidade, Saul tinha que ter feito o que Deus tinha mandado, porque caso contrário ele estaria negando em obediência a palavra de Deus. Então vir para o culto é uma responsabilidade muito grande. Porque quando eu digo: irmão, olha, você que está aí, perdoa teu irmão. Se a palavra está mandando obedecer, obedeça. Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre Abraão? Diz que Abraão creu mesmo sem entender o lugar para onde estava indo. Então quando a gente abre a palavra de Deus e diz: ó irmão, vamos ofertar, vamos dizimar, você pode até estar na pendura, mas você diz: opa, a palavra de Deus está mandando eu fazer, eu vou crer, porque é a palavra de Deus. Irmãos, olha, levante sua mão para o céu, adore o nome dele, porque a Bíblia diz no Salmo 150 que todo ser que tem fôlego tem que louvar. Quando você escuta que está escrito e você obedece, o motivo pelo qual ela foi escrito se revela para a sua vida. Entende?
Pode chorar. Ficar do meu lado fica chorão mesmo. Então entenda uma coisa. Entenda uma coisa. A pergunta de Jesus para Pedro, ela é muito pesada, pastor Marcelo. Porque Pedro sabia que na primeira ele tinha negado. Mas ele estava tendo a oportunidade, olhe para mim. Pedro estava tendo a oportunidade de fazer diferente. E ele sabia que lá atrás, Jesus já esperava dele aquilo. Jesus já esperava na primeira vez que Pedro se entregasse à morte. Mas Pedro negou. E está tudo bem, porque quantos de nós aqui já o negamos? Já negamos a palavra de Deus? Quantos de nós já ouvimos um culto como esse, sentimos arrepio, choramos, dissemos assim: meu Deus, que palavra poderosa, e quando saímos por aquela porta, fizemos tudo ao contrário do que ouvimos? Quantas vezes? Então Pedro estava tendo a oportunidade, Júlio, de fazer diferente. Aí Jesus diz para ele assim, ó: ô Pedro, quando tu era mais jovem, só que eu vejo a cena, ele sentado na areia fazendo assim. Quando tu era mais jovem, e os outros que estão ao redor, Davi, estão tentando ouvir a conversa. Se eu tivesse, eu estaria. Quando tu era mais jovem, filho, era tu quem escolhia a roupa que você vestia. Mas a partir de agora, alguém vai vestir você. Aí ele diz assim: outra pessoa te vestirá e te conduzirá. Culto de crente hoje. Acho que é por isso que veio pouca gente. Vão te conduzir, Pedro, para um lugar que você não quer ir. Por que dizia isso? Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Obrigado. Entendeu? Em outras palavras, no português claro, vão matar você por causa do meu nome. Se tu acha que está difícil, se prepara, vai piorar. Pedro, ô Pedro, tá difícil, tem problema não, vai piorar. Vão matar você. Na primeira tu escapou, lembra? Porque eu estava na cruz e tinha alguém te perguntando: e aí, tu não é amigo daquele cara? E tu disse: não, eu nunca vi esse homem. Mas agora, se tu está disposto a viver o que eu te chamei para viver, além de colocarem uma roupa que você não quer vestir, porque agora você já não é mais menino, vão conduzir você para um lugar que você também não quer ir. Irmão, eu anotei duas coisas aqui, eu vou encerrar.
A primeira, eu anotei o seguinte: o amor, ele constrange quando você entende o que aconteceu na cruz. Escute, olhe para mim. Isso aqui é mensagem de cruz, irmão. Eu não sei pregar outra coisa, é isso aqui mesmo. Olha para essa cruz aqui. Quando você entende o que aconteceu ali, quando você consegue ver Jesus sofrendo naquela cruz, aquele tipo de amor lhe constrange. Sabe o que me constrange na minha esposa? É quando eu sou grosso com ela e mesmo assim ela me trata com amor. Quando ela rebate a minha grosseria, fica os dois brigando para ver quem está com a razão. Mas quando ela diz amém, eu não durmo direito falando: meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Por que eu agi assim? Porque o amor constrange. E é por isso que eu comecei dizendo, escute, que Jesus não precisa ficar pedindo nada para mim, Andréia. Por quê, pastor? Porque eu entendi o que aconteceu na cruz. Então ele não precisa mais ficar falando para eu vir na igreja domingo. A cruz me arranca de casa, com dor, sem vontade, sem dinheiro, triste, abatido. Eu me levanto e venho, porque eu sei o que ele fez por mim naquela cruz. Essa frase é minha. Daqui 100 anos, seus netos vão ler e dizer: ó, foi pastor do meu pai, do meu avô. O amor não exige nada, mas te arranca tudo. Essa frase é minha. Se você ver na internet, é plágio. O amor, ele não exige nada, mas ele arranca tudo. O entendimento, olhe para mim, do que aconteceu na cruz, fez Moisés. Pastor, mas é contraditório, Moisés. Pois é, por amor ao Messias, Hebreus 11, Moisés não aceitou ser chamado de filho da filha de Faraó, por amor ao Messias. Moisés, não sei quantos mil anos atrás de Jesus, viu Jesus e se rendeu a ele. Isaías no capítulo 53, 700 anos antes de Jesus vir no ventre de uma mulher, ele disse assim: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele viu Jesus na cruz, sem Jesus ter se revelado como homem. Deixa eu lhe falar, eu preguei na célula em Santos, na minha célula, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. O Simão, um cara religioso, conhecia a Bíblia de capa a capa. Convida Jesus para um jantar. Escute. E tá lá, aqui ó. Sente. Fazendo mó tipo com Jesus. E aqui ó, um olho aberto e outro fechado. Tal de Simão, querendo saber se aquele que estava na mesa dele era Jesus mesmo. Daqui a pouco entra uma pecadora,
Não era só mulher, não. O Lucas fez questão de dizer que ela era pecadora. Ela chega com um perfume de uns 15 conto, de uns 15 mil nos dias de hoje. Ela chega sem ser convidada. Se ajoelha nos pés de Jesus, por trás de Jesus, porque Jesus estava no chão também. Chora nos pés dele. Quebra o vaso de alabastro. Unge os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. Detalhe: o valor do perfume Simão dizendo: ô Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha um homem rico que dois homens deviam para ele. Um homem devia 50 denários e o outro devia 500. Os dois foram perdoados por esse credor. Ô Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dos dois tem um apreço? Qual desses dois homens que tiveram a dívida perdoada tem maior amor por aquele que perdoou a dívida? Aí o Simão diz: acredito que é aquele que devia mais, porque quanto mais foi perdoado, mais ama. Jesus disse: é verdade. Tu percebeu? Tu percebeu, Simão? Eu cheguei aqui, tu não me deu um beijo no rosto. Essa mulher não para de beijar meus pés. Ô Simão, tu percebeu? Eu cheguei aqui, tu não pegou um escravo teu para lavar meus pés, como é de costume, afinal de contas você me convidou para vir aqui. Eu vim de longe. Tu podia ter pedido para alguém lavar meu pé, tudo bem, não tem problema. Tu percebeu essa mulher que não entende nada de Bíblia? Lavou meu pé com perfume. Sabe por quê? Sabe por quê, Simão? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. O amor que me constrange pelo entendimento, irmão. A pecadora entendeu mais sobre Jesus do que o religioso que conhecia a Bíblia. E a segunda coisa, para encerrar, eu falei sobre o amor, Marcelo, que supera meus esforços. Pastor, como assim? Vou te explicar e nós vamos orar. Tem uma canção
que ela diz assim: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Marina, se fosse pelos nossos esforços, talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Davi, a gente pode ser o crente que for, a gente pode ter a força que for, todos nós aqui um dia já pensamos em parar. Júnior, todos nós. Eu já fiz orações assim, ó: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não saio daqui. Se o Senhor não pegar na minha mão e me levantar, eu não vou conseguir chegar na tua presença. Todos nós aqui, um dia e até hoje, dependemos totalmente da graça, do perdão, do amor de Deus. Por que eu estou falando isso, Cascão? Porque o Pedro que negou Jesus fazia parte do ministério de Jesus. O Pedro que negou Jesus, irmão João, era o mesmo Pedro que tinha visto paralíticos levantarem. O Pedro que negou Jesus era o mesmo Pedro que viu o cego enxergando, que viu o pão se multiplicar nas mãos dele. É esse mesmo Pedro que disse: cansei, não quero mais, vou voltar a pescar. Era o mesmo Pedro. Então escute, para encerrar: se o Pedro que andou aqui, Júlio, que andou aqui, Marcelo, aqui ó, que sentou na mesa 3 anos ininterruptos, partindo pão, cego enxergando, mudo falando, estéril dando a luz, paralítico andando, esse mesmo Pedro cansou. Esse mesmo Pedro disse: ele não conheço, nunca ouvi falar. Mas por causa dele, e por causa, olhe para mim, da insistência dele, o Pedro estava lá de novo pescando. E quem foi lá? Ele, para dizer: volta. Ele, Marcelo, escute, ele foi lá quando ninguém foi lá. Escute, escute, nem o João, a quem Jesus amava, fez Pedro mudar de ideia. Mas quem foi lá? Ele pessoalmente, para dizer: o projeto ainda está de pé. Você desistiu, mas eu não. Vamos voltar, vai. Senta comigo na areia. Vamos bater um papo. Deixa eu te lembrar das coisas. Deixa eu te lembrar das coisas que um dia nós combinamos. Pedro, deixa eu te lembrar do dia que eu te escolhi, lembra? Tinha peixe, tinha pão, tinha milagre da pesca, lembra? Quando eu te chamei, quando eu fui lá, tu tinha sido rejeitado, mas eu fui lá e te escolhi. Eu te capacitei, eu te ungi, eu te disse que através de mim você viveria coisas extraordinárias. Não tem problema, você desistiu, mas eu não desisti, Pedro. Vamos voltar.
Pedro disse: amém. Senhor, se o Senhor está me perdoando, quem sou eu para não receber o seu perdão? Está combinado então, vamos voltar. Irmãos, olhe para mim, que célula na beira da praia maravilhosa que foi essa. Hein, Dani? Hein, Andréia? Que culto de restauração. Escute, olhe para mim. Que culto de renovo foi esse? De reavivar a memória, de trazer à memória aquilo que dá esperança, de trazer de volta um homem para o seu chamado, para o seu ministério, para o seu propósito. Que culto poderoso na beira do mar. E hoje ele está aqui. Para o teu barco, irmão, para o teu barco voltar a pescar, cara, para as coisas acontecerem através de você, amém? E Ele quer nos restaurar. Pastor, mas eu não sou digno. Se for por dignidade, Pedro não teria voltado. Não é sobre aquilo que eu sou digno, é sobre a graça, é sobre aquilo que Ele acredita em mim, é sobre a escolha que Ele fez de me amar, amém? E não depende de você, e eu quero orar por você, amém?